Um saludo a todos os amigos da divisão sul-americana. É um tema tão importante como a plantação de igrejas. Você tem em mãos aqui uma hoja com espaço em branco para ser lido. Observe que as letras em rojo deverão ser colocadas aqui. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito clarito aqui é que é um erro ter um solo prototipo de igrejas. Há diferentes tipos de igrejas em las grandes cidades. Nós temos igrejas nas calles, em los prédios, em los hogares. Há igrejas em los cárceles, em los centros comerciais, restaurantes. Há igrejas de diferentes maneiras. Então, ao dizer isso, vamos agora para uma definição de que seria a plantação de igrejas. Pablo cunhou, elaborou essa expressão quando ele disse em 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolos regou, pero el crecimiento lo ha dado Deus. Então, plantio de igrejas é um ministério que estabelece comunidades de multiplicadores de creyentes comprometidos com a palavra de Deus. Mira, há muitas razões para se plantar igrejas, pero eu he selecionado umas poucas aqui. A primeira razão é a explosão poblacional. Nós estamos vendo o aumento da densidade poblacional, o aumento da natalidade. Por lo conseguinte, necessitamos de mais igrejas. Outra razão é que muitas das igrejas estabelecidas tendem a estabilizar-se 20 a 30 anos depois. Você sabe que as igrejas são organismos vivos que nascem, crescem, se desenvolvem, muitas se quedam viejas e algumas morrem. Então, há necessidade de reemplazar essas igrejas com novas igrejas. Outro ponto, é essencial para o crescimento denominacional. Abrir igrejas é a causa e também o sinal de vitalidade denominacional. Muitos estudiosos têm dito isso. Este diz, sem exceções, as denominações que crescem han sido aquelas que enfatizam o plantio de novas igrejas. Há que entender também que uma denominação, uma igreja, requer diferentes abordagens para um crescimento holístico. O primeiro é um crescimento interno ou qualitativo. Então, quando os membros estão rejuvenescidos, eles tendem a praticar uma evangelização na comunidade local e los resulta em um aumento quantitativo. O próximo passo é que a igreja que está llena, então envia um grupo de pessoas para uma nova localidade. Aqui nós temos o crescimento por extensão. Aqui está a plantação de igrejas. O último estágio seria uma preocupação com grupos étnicos, quando a igreja cruza barreiras e evangeliza essas pessoas. Há também outra razão muito forte. Por alguma razão, as igrejas novas crescem mais. Mira, aqui está uma tabla de um pesquisador chamado Christian Schwartz. Ele observou que uma igreja pequena que tem ao médio de 100 membros, em 5 anos, ele ganhou cerca de 32 membros. Isto corresponde a uma taxa de crescimento de 63%. Pero uma igreja grande, de 1.000 membros, ganhou 112 membros. Isto solamente corresponde a uma taxa de 4%. Então, Schwartz observou, se nós tivéssemos, ao invés de 1.000 igrejas, tivéssemos 20 igrejas de 50 membros, o crescimento seria 16 vezes mais. Então, as igrejas novas crescem mais. Mira, é impossível para qualquer igreja alcançar
e retener diferentes grupos, diferentes hogares, diferentes classes de pessoas. Há necessidade de diferentes igrejas aqui e, finalmente, empezar novas igrejas ajuda a revitalizar igrejas que estão estancadas. Isto é o que diz Helena de White. Ela explica: muitos dos membros de nossas igrejas grandes fazem muito pouco ou comparativamente nada. Poderiam realizar uma boa obra se, em vez de assinar-se, se dispersaram por lugares onde todavia não há penetrado a verdade. E então ela completa: muitos de los miembros estão morrendo espiritualmente porque não se faz precisamente isto. Se estão volviendo enfermizos e deficientes. Então, é necessário para se mobilizar e revitalizar as igrejas. Eu vou mencionar aqui agora alguns métodos práticos de plantação de igrejas. A primeira classe de métodos, eu estou falando agora para projetos que têm em vista plantar igrejas em diferentes cidades, em lugares distantes. E o primeiro método que eu estou mostrando aqui é o plantador solitário. Então, aqui, o plantador pode ser comparado a um paracaidista que baja em uma região hostil. Então, este é como um tipo Rambo aqui. Este Rambo faz todo o trabalho solo. Ele predica, reúne os discípulos, pero há aqui uma grande porcentagem de fracasso. Porque o plantio de igrejas tem que ser uma missão em equipo. Então, esse aqui tem pouco êxito em regiões mais resistentes. Há aqui um segundo método que é mais exitoso, pero exige um pouquinho mais de comprometimento. É a colonização. Aqui, o número de pessoas, de famílias inteiras, se cambiam para uma nova cidade, para uma nova região a ser evangelizada. Então, é como uma colonização. Esta colonização se reúne em um grupo pequeno e se torna o núcleo de uma nova igreja. Um modelo bíblico aqui seria Abraão, que se cambiou para Canaã com toda a sua família. Helena de White também recomenda esta abordagem. Ela diz: habrá membros laicos que se mudarão a pueblos e cidades e a lugares aparentemente apartados para permitir que a luz que Deus lhe ha dado brilhe e ilumine a los demás. Então, Helena de White sugere esse método especialmente para os lugares de missão global. Há também outra abordagem, a equipo de corta duração. Aqui sucede uma aventura missionária, pero por tempo determinado. Então, os pioneiros permanecem, se quedam no local solamente por 2-3 meses. A ideia aqui é evangelizar rapidamente, organizar um núcleo, treinar essas pessoas e depois partir. Aqui provavelmente temos aqui alguns projetos como os Calebs ou alguns evangelistas itinerantes. Este é um bom método, mas eu gostaria apenas de chamar a atenção que este método tem que ter um pouquinho de cuidado, porque em locais onde não há um núcleo para proporcionar o liderazgo ou o pastoreio, então este método pode ter problemas. Há aqui também outros métodos mais apropriados para as cidades que estão um pouquinho mais próximas e na mesma região. Talvez aqui em um bairro de uma mesma cidade. Então, o melhor método, o mais comum, o mais exitoso, seria a igreja madre, ou colmena. Aqui, a igreja madre envia alguns dos seus membros
que se torna o núcleo para a nova igreja. Este núcleo pode se reunir aí em um grupo pequeno. Aqui é comparado com um processo de multiplicação das células, a mitose. Ela cresce e então se divide. O ideal é que os membros que formarão a nova igreja vivam em la área a ser conquistada. Então, eles já residem aí, podem se organizar em um grupo pequeno, e o último estágio seria a organização de uma igreja. Mira, Helena de White também dá uma grande ênfase em esta abordagem. Ela chama isto de transplantação. E ela diz, muitos de los miembros estão morrendo espiritualmente porque não se hace precisamente isto. Se estão volviendo enfermizos e deficientes. Mira, transplantados tenderiam um lugar onde crescer fuertes e vigorosos. Não é esse o propósito de Deus que seus hijos formem colônias e se estabeleçam juntos em grandes comunidades. Então, aí está o apoio de Helena de White. Há uma outra abordagem aqui que são a aventura cooperativa. Aqui, 2 ou mais igrejas se unem para liberar seus membros para plantar uma igreja em uma nova comunidade. Então, a equipe pode se tornar maior. A equipe se torna maior. E a vantagem desse método é que isso não queda pesado para uma só igreja. E mesmo as igrejas menores podem involucrar-se nesta metodologia. Isto é muito próprio para os grandes centros. E aqui está também as igrejas em los hogares. Este é o modelo preferido para as grandes cidades, onde os preços de los imóveis são muito altos. Então, toda a literatura que habla acerca de movimento de plantação de igrejas destacam as igrejas nos hogares. Vocês sabem, há muitas vantagens aqui. Muitas dessas igrejas têm em média de 50 membros, são lideradas por voluntários e há aqui um grande potencial de multiplicação. Bueno, eu falei sobre as vantagens, sobre as razões de plantar igrejas, eu falei sobre os métodos. Agora eu vou terminar falando um pouquinho sobre a estratégia, sobre as etapas, as fases de plantio de igrejas. O primeiro ponto, a fase número 1 é a preparação. Coloque em sua hoja. Preparação. Então, ustedes têm que agora conscienciar a igreja sobre a importância de plantar a igreja. Há que planear, há que sugerir métodos, elaborar planos, definir aí, quem sabe, pressupostos ou um cronograma. Essa é a primeira parte. E quando vocês falam acerca de preparação, um ponto importante é selecionar uma área específica, um grupo de pessoas a quem vocês querem alcançar. Mira, um outro ponto importante aqui é uma encuesta da comunidade. Há que visitar a área, há que ler tudo sobre a história da cultura a ser trabalhada. O processo é muito simples. Recolectar dados, analisar os dados e aplicar os dados em la elaboração de uma estratégia. E há muitas ferramentas. Podem ser encuestas, podem ser questionários, os censos. E aqui há algumas perguntas, como qual é a composição da comunidade? Qual é a tendência migratória? Que problemas se encontram aí? Ou quais as necessidades das pessoas? Então, o próximo passo é formar uma equipe. Agora, há muitos projetos que fracassam porque a equipe não é bem escolhida. Em el Nuevo Testamento, as equipos são praticadas, o plantio é praticado em equipo. Mira, eu selecionei aqui uma tabla que mostra pelo menos cinco funções especiais que a equipe tem que desenvolver em el plantio. Nós temos aqui o evangelista líder,
o líder da música, evangelismo infantil, um coordenador de evangelismo e, finalmente, um coordenador de maturez ou de discipulado. Agora, fase 2, pioneirismo. Você conhece esse Jim Elliot? Ele tentou plantar uma igreja na selva de Equador. Pero o que sucedeu? Ele se aproximou com seu avião amarillo e aterrissou em uma pista de arena aí, pero foi morto. Pero suas esposas foram um pouquinho mais sábias. Elas se aproximaram, distribuíram uns pequenos regalos e então ganharam o coração das tribos e hoje há uma igreja plantada na floresta, na selva do Equador. Então, quando se faz uma aproximação, uma entrada na comunidade, há que ter pelo menos 5 passos. Isso parece aqui as classes progressivas do clube de conquistadores. Há que ser um intercessor, um encuestador, um servo, amigo, um evangelista. Então, o primeiro ponto, ser intercessor, orar por sua comunidade. Mira, plantar uma igreja numa comunidade resistente é como subir em uma escalera mecânica que está bajando. Então, não sai do lugar. Pero, plantar uma igreja com oração é como andar em uma escada rolante em aeroporto. Cada passo que você dá, leva mais allá. Então, importante plantação. A segunda coisa, encuestador, uma pesquisa. Há que ter uma estratégia de contatos, conduzir uma encuesta de opinião. Há muitos modelos de encuestas aí, eu posso mandar para vocês. Então, tem que ser servo dessas pessoas, tendo muitos eventos múltiplos na comunidade, tornando-se amigo e, finalmente, um evangelista. E agora, a etapa 3 é como uma proclamação. Eu vou ser mais rápido aqui, dizendo solamente isso. Defina a propaganda, predique em série, atenda interesses de necessidade da comunidade, visite imediatamente e a última fase é o que vem após evangelismo. Agora eu digo, tem que organizar a igreja com um treinamento modular. Aqui entra o ciclo de discipulado, um treinamento modular. Aqui entra criar sistemas e estruturas de adoração, de assimilação, de evangelismo e de ministérios. Eu vou terminar agora com 2 comparações. Há muitas igrejas que são igrejas elefantes, muito grandes, pesadas. Nasce somente um bebê por parto, 22 meses para a gestação e em 18 anos nasce somente dois elefantinhos. Pero lo mejor é uma igreja conejo. Conejo. A igreja conejo é sempre fértil. Solamente um mês de gestação. Em 3 anos se produz 3 milhões. Então, o que lhe parece? Ter igrejas elefantes ou igrejas conejo? Igrejas conejo ilustra melhor este movimento. Não plante solamente uma igreja. Plante um movimento de plantação de igreja. E que Deus o bendiga.